Pessoal, agora vamos falar a respeito da escala de decibel, tá? Então, o que diz essa escala, tá? O ouvido humano, ele capta sons com amplitude de deslocamento que variam, amplitude de deslocamento que variam de 10 a menos 5, mais forte, até cerca de 10 a menos 11, som mais fraco, tá? Então, a amplitude de deslocamento tem um intervalo muito grande. Então, quando a gente trava a razão entre as intensidades nesses dois limites é da ordem de 10 a 12. Tá? Então, quando a gente pega a intensidade máxima e a intensidade mínima e pega a razão, a gente tem uma ordem de 10 a 12. Ou seja, um número muito alto. Tá? Pois as intensidades de som variam com o quadrado da amplitude. Tá? Por ser um intervalo tão grande, a gente não costuma utilizar a escala numa escala linear. A gente costuma utilizar uma escala logarítmica. Porque para nós não faz muito sentido quando a gente fala números da ordem de 10 a 12. Ou seja, se eu pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha o tamanho desse número aqui. Então fica muito difícil da gente ficar relacionando esses níveis de escala. Tá? Então, a gente usa a escala logarítmica para representar esses números com valores numéricos menores. Tá? Então, quando a gente pega y igual a log de x, com x e y variáveis, se multiplicamos o x por 10, o y vai aumentar só de uma unidade. Então, é uma maneira, né, mais simplificada da gente representar um valor numérico muito grande. Então, log de 10x, por exemplo, é log de 10 mais log de x, que é igual a 1 mais y. Ou seja, você multiplicou o x por 10 e o y aumentou de uma unidade. Analogamente, se a gente multiplicar por 10 a 12, tá, vai aumentar de apenas 12 unidades. Ou seja, vai ficar muito mais fácil para a gente conseguir visualizar os níveis sonoros numa escala logarítmica. Tá? Então, desta forma, uma vez de falarmos de intensidade de onda sonora, é mais conveniente falarmos de nível sonoro beta, que é definido como sendo beta igual a 10 decibel log de I sobre zero, aonde o dB é o decibel, em homenagem ao Graham-Bell, tá? E o I0 é a intensidade mínima que o nosso ouvido é capaz de detectar, que é de 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Então, esse I0 sempre vai ser fixo e o I pode variar até a 10 a 12 e a gente vai calcular aí os níveis sonoros com base nessa escala. Tá? Essa é a escala que é utilizado para representar, então, aí os níveis que são tolerados pelo nosso ouvido. Tá? Vamos ver a tabelinha que aparece aqui. Ó. Intensidade e nível sonoro. Então, perceba que a gente tem aqui pressão sonora, né? E aqui a gente tem o nível sonoro nessa escala do lado de cá. Então, vamos pegar lá o limiar da audição. Tá? Uma variação de pressão de 2 vezes 10 a menos 5. Folhas de árvore a cair. É quase imperceptível, tá? Quando a gente vai para um apartamento silencioso, aí está da ordem de 10 a 20 decibéis. Murmúrio, quando vocês estão tentando passar cola para o colega, é da ordem de 30 decibéis, né? Quando você fala, número 2, aí é em torno de 30 decibéis. Uma musiquinha suave, em torno de 40. Conversa em tom baixo, em torno de 50. Conversa normal, em torno de 60 decibéis. Carro de passageiro, em torno de 70. Rua com muito trânsito, já chega aqui, na ordem de 80 decibéis e começa a ter risco à audição. Ou seja, se você trabalhar lá o dia inteiro numa rua com muito trânsito, a tendência é com o tempo você ir perdendo a audição.
Se trabalhar num caminhão pesado, é da ordem de 90, já é lesivo. Tá? Existem muitos caminhoneiros, inclusive um colega nosso, que a audição dele é praticamente totalmente danificada, né? Não é praticamente, não é totalmente danificada, tá? Ele teria que usar até aparelho de audição, porque já não consegue ouvir direito. Uma oficina de mecânica, da ordem de 100 decibéis, piorou. Motosserra, 110. E aí vem altamente lesivo, né? Avião de hélice, máquina rebitadora, avião a jato, que chega a 140 decibéis, que já é o limiar da dor. Você já começa a sentir dor no ouvido, tá? Então, por isso a gente utiliza aí a escala decibel. Dessa forma, ó, são números muito mais fáceis aí da gente conseguir representá-los, tá? E visualizar. Vamos fazer um exemplo para caracterizar isso aí, ó. Muitos roqueiros veteranos sofrem com a perda de audição por causa dos altos níveis sonoros que eles suportam durante anos tocando música próximo ao alto-falante. Vocês já foram aí num show e saíram com o ouvido, chega a ficar zunindo por algumas horas, quando a gente fica perto da caixa de som, né? O ouvido e música em fones, ou ouvindo música em fones de ouvido, tá? Cuidado aí, ó. Alguns como aqui faltou um O, Ted Nugent, não conseguem mais escutar por um ouvido lesionado. Outros, como Peter Townshend, do The Who, possui uma sensação de ruído contínuo, um tinido no ouvido. Permanente, não tem mais solução. Recentemente, esse recentemente aqui, pessoal, faz tempo, tá? É que o Halley não é tão novo assim. Vários roqueiros, como os Lars Ulrich da banda Metallica, começaram a usar proteções especiais nos ouvidos durante as apresentações, tá? Então, a maioria dos roqueiros usam esses protetores no ouvido. Se um protetor de ouvido diminui o nível sonoro das ondas de 20 decibéis, qual é a razão das intensidades final e a intensidade inicial que ele ouvia sem o protetor? Tá? Então, olha só. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos escrever a expressão do Graham-Bell, decibel. Beta é igual a 10 dB, né? logaritmo de I dividido por I0. Essa é a expressão matemática, né? Então, com essa expressão, vamos escrever duas. Uma para o início, então vai ficar beta I, vai ficar 10 decibéis log de I inicial dividido pelo I0. E o beta final igual a 10 decibéis I final dividido pelo I0, que é o limiar da audição, tá? Ele quer que a gente calcule a diferença, não é? Se um protetor de ouvido diminui o nível sonoro de 20 decibéis, qual é a razão entre a intensidade I final? Ele diminui, ó, de 20 decibéis, tá? Então, se eu fizer beta final menos o beta inicial, quem que é o final? O final é esse aqui, 10 decibéis log, e voltou o log, né, pessoal? De I inicial dividido por I0 menos 10 decibéis log de I final por I0, tá? Ele falou que diminuiu de 10, então, beta final menos o beta inicial tem que diminuir de 10, não, diminuiu de 20, então vai ser menos 20 decibéis é igual a 10 decibéis log de I
inicial dividido pelo I0. Vamos colocar um parênteses aqui, ou vamos colocar esse 10 para fora, e aqui vai ficar log menos log de I final menos o I0. E esse decibel aqui com esse 10 cancela que esse 20, vai sobrar só 2. Né? Então agora, perceba que a gente tem log de uma coisa menos log de outra. Isso aqui menos 2. Log de uma coisa menos log de outra, vocês devem ter aprendido lá no cálculo que a diferença de log de A menos log de B, como é que eu posso escrever? Log de A menos log de B é igual a log da divisão, não é isso? Isso aqui é log de A sobre B, tá? Log de A sobre B. Então, log de I inicial dividido por I0 menos log de IF sobre I0, na verdade é log de B sobre A, tá? Aqui está trocado. B sobre A. Então, vai ficar esse cara, IF sobre I0, dividido por I inicial por I0. Tá? Vou pegar outra cor aqui. Cor da caneta, vamos pegar vermelho. Eu poderia multiplicar os meios e os extremos, mas eu nem vou fazer isso. Vamos simplificar esse cara com esse. Né? Então, a gente chega aqui, menos 2 é igual a log de I final dividido por I inicial. Né? Então, agora, como é que eu resolvo isso aqui? Aplico log a menos 1 dos dois lados, né? Na base 10, né? Ou aplica a base 10 dos dois lados, e eu vou ficar com isso, vamos ver onde que eu vou, vamos apagar aqui, vamos apagar um pedacinho aqui, para a gente fazer nesse cantinho aqui. Vamos fazer nesse cantinho aqui, vou pegar a caneta de novo, vamos riscar aqui. Então, agora eu uso a propriedade dos logaritmos. 10 a menos 2 do lado de cá é igual a 10 log de I sobre I final por I inicial, que é um aqui, faltou o Izinho também, né? Esse 10 cancela com log, então fica 10 a menos 2 é igual a IF sobre I inicial. Multiplica cruzado, o I final é igual a 10 a menos 2 do I inicial. Ou o I final, a intensidade final, é 0,01 do I inicial. Então, olha só a diferença que é essa situação, tá? Ou seja, essa diferença de 20 decibéis, né, que parecia não ser tão grande, faz uma redução na intensidade sonora, né, para 0,01 do que tinha no início. Certo? Tá? Então, por isso que é importante usar aí os protetores auriculares. Tá? Então, é isso aí. Vejo vocês na próxima aula.